Você sabia que os mecanismos de endocitose só ocorrem em organismos eucariontes? Por que, professor Billy Paul? Porque os organismos procariontes não apresentam citoesqueleto, extremamente importante na movimentação das vesículas endocitadas. Você sabia também que existe uma proteína chamada de clatrina que geralmente se acumula na face interna da membrana plasmática dos eucariontes e é uma proteína extremamente importante nos processos de endocitose através de receptores? Este, porém, é o assunto da nossa aula de hoje, sempre através do nosso sistema, o método Biomap, disponível na descrição do vídeo. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento, e após a vinheta, mecanismo de transporte via membrana, transporte em bloco, especialmente para você. Vamos lá? Olá você! Tudo bem? Transporte em bloco, fagocitose, pinocitose, endocitose através de receptores. Uma aula sucinta, rapidinho e bem didático para que você entenda como esses processos funcionam. Primeira coisa importante, o transporte em bloco envolve macromoléculas que não são capazes de atravessar a membrana plasmática por difusão. Então, essas partículas maiores, elas tendem a ser englobadas pela membrana plasmática celular, consequentemente vesiculadas e incorporadas ao meio interno da célula. Só assim é possível, consequentemente, se fazer o processo de digestão específico dessas partículas, envolvendo atividade lisossômica. Assista a aula sobre lisossomos, onde nós detalhamos bem mais a respeito do processo de digestão intracelular envolvendo essa organela extremamente importante, riquíssimas em enzimas hidrolíticas fundamentais para a realização dos mecanismos de digestão intracelular. Detalhe importante, esse transporte por vesículas de macromoléculas, que denominamos de transporte em bloco, envolve gasto de energia, envolve gasto de ATP. Por quê, professor? Porque altera morfologicamente a célula. Porque a membrana, ela sofre evaginação, dobra para fora, formando então pseudópodes no processo de fagocitose, ou ela sofre invaginação, dobrando-se para dentro para efetuar o processo de pinocitose. Beleza? Professor, então os mecanismos de transporte em bloco envolvem gasto de energia? É um mecanismo, então, de certa forma, ativo? É sim. Todo processo celular que envolve gasto de ATP é um processo de natureza ativa. Antes de continuarmos, gostaria de te mostrar um vídeo super interessante mostrando um processo de fagocitose, uma ameba fagocitando um paramécio. Vamos ver? Pronto, já chegamos aqui no vídeo. Muito bem, a ameba e o paramécio são protozoários do reino protista. São micro-organismos eucariontes, né? No início da aula, na abertura da aula, falamos que os processos de fagocitose ou pinocitose são realizados por seres que são eucariontes. E aqui a gente tem uma coisa super interessante, que é uma ameba fagocitando um paramécio, que é um protozoário ciliado. As amebas têm uma característica interessante. Tem uma célula de formato bastante irregular, mas que apresentam expansões dos citoplasmas, acompanhado pela membrana plasmática, que são chamadas de pseudópodes. Essas expansões aqui, você percebe que elas são desenvolvidas, tá?
a partir de evaginações da membrana plasmática, tá certo? E ocorre aí influxo de água dentro dessas estruturas para que a membrana se expanda e o citoplasma acompanhe. É a vesícula, basicamente, aqui, que é chamada de pseudópode, importante tanto para a locomoção do animal como na captura de alimento. Como você está vendo aqui, olha só, o paramécio, tá? Ele está entrando no interior da cavidade, paulatinamente, calmamente, suavemente. Os pseudópodes do micro-organismo ameboide vai, olha só, envolvendo o paramécio. Acredito que isso é até imperceptível para o paramécio. E aí, olha só, chega um determinado momento que esses pseudópodes aqui, eles vão se fechar neste ponto aqui, formando então um vacúolo no interior da estrutura celular, chamado de fagossomo, já que houve a incorporação de uma partícula sólida, ok? Que é o nosso paramécio. Ó, perceba que agora o paramécio já está percebendo o que aconteceu, está tentando sair de dentro da vesícula, mas agora é tarde. Os pseudópodes aqui já se encontraram, as membranas vão se fundir nesse ponto e aí fica aqui o vacúolo interno, que é o fagossomo, tá? E esse fagossomo, deixa eu voltar um pouquinho aqui, olha lá, deixa eu dar um pause aqui. Muito bem, então você vai ter a formação desse vacúolo no interior da estrutura celular. Esse vacúolo aqui nada mais é do que o fagossomo, tá? O vacúolo que resulta do processo de fagocitose. Interessante? Muito interessante. Mas, muito bem, quais são os tipos básicos de transportes em bloco? Vamos começar por dois em particular. Primeiro, os processos de endocitoses referem-se a processos de entrada de macropartículas dentro da estrutura celular, que pode ser a fagocitose, onde fago significa comer, tá? Citose vem de citos, quer dizer célula, é a célula comendo. E o processo de pinocitose, pino significa bebê, cito, célula, é a célula bebendo. Então, os processos de fagocitose e pinocitose representam os dois processos primários mais comuns nesses mecanismos de incorporação de moléculas que não conseguem atravessar a membrana por difusão. A fagocitose é definido como sendo o englobamento de partículas sólidas, ocorre através de evaginações da membrana plasmática, que se dobra para fora, evaginações estas que são acompanhados pelo citoplasma e que são denominadas de pseudópodes, ok? E a pinocitose, que é o englobamento de partículas que estão diluídas. Nesse caso, a membrana ela sofre invaginação, ela dobra para o interior do citoplasma, tá? Fazendo com que essa partícula que está diluída em líquido, mas que é uma molécula que não consegue atravessar por difusão, possa ser englobada pela célula em especial. Tá? Então nós temos dois mecanismos básicos de endocitoses e temos um mecanismo básico de exocitose. Exocitose, o termo exo significa saída, saída dos citos, saída da célula. Os mecanismos de exocitose, ou seja, de liberação de vesículas ou de partículas para o meio extracelular, pode envolver processo de secreção ou pode envolver mecanismo de excreção. Secreção, saída de partículas úteis da célula. Vamos lá. O retículo endoplasmático rugoso, que é responsável pela síntese de proteínas, ele sintetiza proteínas de exportação, que são proteínas de uso fora da estrutura celular. Então ele produz uma determinada proteína de uso fora da célula, manda para o sistema Golgiense, o sistema Golgiense então capta, tá, essas proteínas que foram produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso, processa essas proteínas, vesicula essas proteínas que serão encaminhadas para o nível de membrana plasmática, tá? Essas vesículas, através dos microtúbulos do
citoesqueleto, ok? Chegando ao nível de membrana plasmática, elas serão então exocitadas, entendido? Exocitadas. Professor, esse deslizamento das vesículas pelos microtúbulos acontece através de proteínas motoras que são capazes de se ligar à vesícula e caminhar por cima desses microtúbulos até ao nível de membrana plasmática, possibilitando então a exocitose, ok, desta vesícula. Se a vesícula eliminada contém substâncias úteis, tá? Então você diz que ocorreu um processo de secreção. Mas se o que foi eliminado para o meio extracelular foi uma vesícula, tá, com partículas inúteis, você denomina isso de plasmocitose, processo de egestão celular ou defecação celular. Geralmente isso ocorre quando ocorre um processo de fagocitose, ocorre um processo de pinocitose, tá, formando a vesícula inicial, que é o fagossomo ou o pinossomo, que se une ao lisossomo, formando o vacúolo digestivo. As enzimas lisossômicas digerem então as partículas grandes que foram fagocitadas ou pinocitadas. Os fragmentos resultantes conseguem atravessar a membrana deste vacúolo digestivo, indo para o citoplasma, e aí será devidamente aproveitado pela estrutura celular. O que sobra disso é um vacúolo agora contendo partículas que não conseguiram ainda atravessar a membrana do vacúolo. Chama-se vacúolo residual. O que acontece com esse vacúolo residual, professor? Ele será então encaminhado para o nível de membrana plasmática e exocitado, jogado fora da estrutura celular. Mas nesse caso, como esse vacúolo residual contém substâncias que são inúteis, você diz que ocorreu um processo de excreção, uma exocitose por excreção. Então, o mecanismo de exocitose, liberação de substâncias para o meio extracelular, pode ser secreção, se a vesícula contém substâncias úteis, ou pode ser excreção, quando a vesícula apresenta substâncias inúteis, processo chamado de plasmocitose. Então, concluindo, a célula vai apresentar dois mecanismos básicos de entrada de substâncias, a fagocitose e a pinocitose, são mecanismos de endocitoses, e vai apresentar um mecanismo básico de eliminação de substâncias para o meio externo da célula, que podem ser vesículas contendo secreção, podem ser vesículas contendo material de excreção. Aqui a gente tem um esquemazinho clássico mostrando isso para você. Tá? Aqui, olha só, exocitose, tá? Aqui ele está mostrando exatamente, ó, a vesícula exocítica sendo encaminhada para o nível de membrana plasmática e a membrana plasmática, então, exocitando essas partículas para o meio extracelular. Aqui você tem a situação contrária, olha só, tem a setazinha aqui está ocorrendo um processo de pinocitose, por exemplo, entrada de substância para a célula, formando a vesícula endocítica, porque aqui a substância entrou dentro da estrutura celular. E aqui, tá aqui o processo de exocitose, tá aqui o mecanismo de endocitose, de maneira genérica, e aqui está a divisãozinha, olha só, do mecanismo de endocitose. A pinocitose, você percebe que a membrana plasmática que ela invaginou e as partículas a serem pinocitadas entraram nessa vesícula inicial, que é a vesícula de pinocitose, resultando então na vesícula pinocítica, tá? Tá aqui, que nada mais é do que o pinossomo. Aqui, o que é que você observa? Você tem partículas maiores, partículas sólidas, não diluídas em líquido, provavelmente. E aí o que é que acontece? Olha só, você está vendo que a membrana plasmática aqui ela evaginou, tá? Ela dobrou para o meio extracelular, formando os pseudópodes. Os pseudópodes agora fazem o englobamento da partícula sólida. Esse vacúolo que se forma aqui, ele se desprende, tá? Que é a vesícula fagocítica, que nada mais é do que o fagossomo, caracterizando a entrada de substâncias rodeadas por pseudópodes. Ok? Assim funcionam os mecanismos básicos de transporte em bloco através das estruturas celulares que executam isso. Agora,
temos um processo bem especial de endocitose, que é a endocitose mediada por receptor, que é um processo especializado de pinocitose, porque envolve substâncias que estão, de certa forma, diluídas em líquido. Entendido? Ora, esses mecanismos são muito comuns, tá, no transporte de hormônios e de lipoproteínas para o meio intracelular. Hormônios e lipoproteínas são solutos bem específicos. Eles se ligam à membrana plasmática através de receptores também muito bem específicos. Os hormônios, que são produzidos pelo sistema glandular, eles são lançados no sangue e vão ser receptados por células em tecidos alvos, em órgãos alvos. Tá? Esses hormônios produzem determinados estímulos para que as células reajam à execução de determinadas funções. A gente vê bem isso aí quando estuda o sistema glandular. E as lipoproteínas, uma delas extremamente importante, que é o colesterol LDL, que tem que ser absorvido pelas células para que elas produzam as suas membranas celulares. As membranas celulares possuem fosfolipídio e possuem também colesterol na sua estruturação. Então, esse colesterol aí, que é sintetizado lá no fígado, colesterol endógeno, ele é empacotado numa capa proteica, tá? Formando uma lipoproteína de baixa densidade, o LDL. Joga na corrente sanguínea e aí quando essa lipoproteína, quando esse HDL chegar às células, elas são capazes de receptar essa lipoproteína, porque os receptores de membrana as reconhecem, e fazer o processo de endocitose. É o que nós chamamos de endocitose mediada por receptores. Aqui a gente tem um gráficozinho mostrando isso para você. Tá? Olha lá. Aqui na membrana plasmática, ó, essa faixa em amarelo aqui é a membrana plasmática celular. Essa membrana plasmática apresenta aqui, ó, receptores específicos, ok? E esses receptores específicos, perceba que ele se associa com facilidade a um certo componente, que é essas estrelinhas aqui em formato laranja, aqui no nosso esquema, tá? Perceba que a membrana plasmática, nesse ponto aqui, onde os receptores estão se associando a partículas a ser endocitadas, ela sofre aqui uma pequena depressão. Tá certo? Beleza ou não? Caracterizando, então, o processo de invaginação da membrana para que a tal partícula seja, então, endocitada. Ok? Aqui, nessa face interna da membrana, como nós falamos inicialmente lá no vídeo, lá na abertura deste vídeo, tá? Nós temos aqui as proteínas clatrina. Entendido? Essas proteínas clatrina, a partir do momento que o composto ou os compostos em questão sofrem o processo de endocitose, tá? Esses compostos aqui endocitados, eles são envolvidos por um pedaço de membrana plasmática e a clatrina produz então aqui, ó, forma uma rede proteica em volta dessa estrutura. Ok? Essa rede proteica, ela pode ser pentagonal ou ela pode ser hexagonal, que é o formato específico que essa estrutura adquire. Então aqui, o que é que você tem? Você tem a vesícula endocítica por receptores, que é chamada de endossomo. Então aqui nós não temos um fagossomo, não temos um pinossomo, nós temos aqui um endossomo. Professor, para que então que serve essas proteínas clatrinas nessa vesícula de endocitose aí? Ela serve exatamente para facilitar a sua movimentação através do citoesqueleto celular, de modo que ela seja capaz de se encontrar com mais facilidade com o lisossomo para a ocorrência do processo de digestão. Vamos ver como isso acontece? Vamos lá? Pronto. Aqui nós temos um videozinho bem interessante. Ó. Temos aqui uma partícula externa, entendido? Está aqui ela. Aqui a membrana plasmática, dá até para você ver a camada dupla de fosfolipídio, entendido? Processo de endocitose aqui dessa partícula. Olha só como ele acontece, né? Ele vai mostrar para você um processo de fagocitose tipicamente. Olha lá, ó, formação do pseudópode, englobamento e a vesícula inicial fagossomo,
que vai se juntar com o lisossomo. Isso aqui está representando o lisossomo. As enzimas, então, lisossômicas vão digerir a partícula e, a partir daí, a célula consegue absorver a substância que é de seu interesse. Olha só, a fusão, pronto, digeriu, as partículas resultantes atravessam a membrana e serão utilizadas pela célula. Aqui, ele está mostrando para a gente o processo de pinocitose. Perceba que a membrana plasmática está invaginando, né, e rapidamente incorporando para o seu interior partículas que estão diluídas em líquido. Daí o processo ser denominado de pinocitose. E agora vamos ao processo de endocitose através de receptores, mediada por receptores. Nessa região da membrana aqui, ó, tá vendo aqui? Você está vendo receptores. Essa redezinha que você está vendo aqui embaixo é a rede de clatrina, tá? E aqui você tem a nossa lipoproteína LDL, o colesterol LDL, tá? Ele está envolvido aqui por proteínas. Aqui você tem as partículas de colesterol no seu interior. O colesterol é transportado pelo plasma sanguíneo desta forma, porque lipídios não são solúveis em água, tá certo? Então eles são transportados pelo sangue envolto em capas proteicas, tá? Então aqui ele está mostrando a estrutura básica do colesterol, mas o que interessa pra gente é o que vai acontecer já já. Olha só que coisa super interessante nesse mecanismo aqui. Olha lá. Esses aqui são os receptores da membrana celular que conseguem reconhecer essas proteínas específicas da lipoproteína LDL. Tá vendo aqui? O receptor se encaixa, eles vão se encaixando e a membrana plasmática vai se dobrando em torno da estrutura a ser endocitada. Pronto, aqui nós temos o endossomo. Ó, em volta dele você tá vendo a proteína clatrina. Tá certo? Entendido? Uma vez a partícula chegando ao seu destino, a clatrina, então, ela é desmontada, ela é quebrada por enzimas específicas que existem no citoplasma. E aqui é o seguinte, né? Vamos esperar um pouquinho mais. Pronto, os receptores aqui estão se soltando. Entendido? Pronto, olha só. Foi retirada os receptores. Eles vão retornar a membrana plasmática e agora o lisossomo se funde à lipoproteína LDL, fazendo a digestão e liberando então as partículas de colesterol. Beleza? Professor, os receptores que foram liberados aí no processo, o que é que aconteceu com eles? Vamos esperar só um pouquinho, ó, tá aí, ó. Eles retornam à membrana celular e ficam disponíveis para receptar outras lipoproteínas, realizando um novo processo de endocitose. Beleza? Show de bola? Aqui ele está mostrando para você o mecanismo de secreção de uma vesícula específica. Ela é trazida para o nível de membrana plasmática. Você vai ver que ela se funde aqui a membrana plasmática, tá certo? Olha só. Vamos ver aí. E aí o seu conteúdo será liberado para o meio externo. Olha aí, pronto. Processo de exocitose, que pode ser uma secreção, que pode ser uma excreção. Beleza? Show de bola? Bem didático? Ok. Esse era o assunto que eu queria falar com vocês na aula de hoje. Os mecanismos de transporte em bloco. Vá na descrição do vídeo, baixe o Bioese para exercitar os conteúdos aprendidos. E se inscreva no canal e ative as notificações. Espero você na próxima aula. Tchau!